conciliar tudo e dar conta de tudo não é o grande segredo. O grande segredo é aprender a dizer não, é a saber limitar as coisas para que a gente tenha qualidade de vida. A gente tem estudos que mostram que mulheres se envolvem em atividades remuneradas e não remuneradas, às vezes até 6 horas a mais do que os homens. E isso influencia diretamente na sua autoestima, na sua rotina, no seu casamento, no seu relacionamento e também na sua vida sexual. Bem, esse é o segundo das intenções, que fala o que muitos pensam, mas não tem coragem de dizer. E a nossa convidada especial é a minha amiga querida Sandra Freitas. Coisa boa a gente estarmos juntas, né, novamente. Exatamente, é uma honra, Sandra. Sandra é jornalista, Sandra é escritora, palestrante, é pioneira aí na comunidade Vamos Juntos, tem uma comunidade de apoio às mulheres empreendedoras. E como é que foi isso, Sandra? Sandra, eu te conheci na TV, né? É, verdade. Eu era tua fã, acordava cedo pra te ver os tais semanas. Quase 30 anos de TV, né? E era fãzaça ali, achava super lindo. Legal. Aquele momento seu ali, e sempre adorava, curtia suas matérias, curtia tudo ali. Como é que foi essa mudança, sair da TV? 30 anos é muito tempo, e mudar totalmente de vida. Como é que foi essa transição? Como é que foi isso dentro da Sandra? Não foi muito simplesinho não, mas foi super positivo para minha vida. Eu fiquei na TV Gazeta quase 25 anos. E um belo dia eu estava acabando de apresentar meu programa ao vivo no sábado, e quando eu saí, entrei na redação, meu chefe chamou: Sandrinha, preciso falar com você. O caso é o seguinte, seu programa acabou, entendeu? Então, a partir de hoje, você e sua equipe... Não foi desse jeito, né, gente? Eu tive que ajudar ele a falar, porque, além de tudo, a gente era muito amigo. Mas as TVs, elas começaram a enxugar os quadros e reduzir custos, né? Os programas ao vivo de sábado custavam muito. E a TV tirou o Vamos Juntas, não, Vamos Juntas veio depois. Tirou o meu programa, que na época... comecei com o Gazeta Comunidade, depois o Gazeta Comunidade juntou com a Estação Esporte e virou Leve a Vida. E o Leve a Vida saiu do ar. E aquele dia eu fui embora para casa, tipo assim, meio estranha. Eu estava indo embora para nunca mais voltar. Depois de 25 anos. É muito doido. Mas assim, Virgínia, você que conhece um pouco a minha história, sabe que eu já passei por coisas piores. Sim, bem piores. Então, acho que quando eu olhava para minha própria história, eu sabia que eu era capaz de superar e tinha certeza que aquilo não estava acontecendo para o meu mal. Sim. Era aquele deserto que a gente precisa passar para a gente se aprimorar, né? E rever como a fênix, né? E realmente, porque eu já estava há 25 anos fazendo a mesma coisa. Eu amava, sempre amei. Mas eu não tinha mais para onde crescer. E eu, por mim mesma, eu jamais pediria para sair. Provavelmente eu estaria lá até hoje. E o que eu vivi, desde que eu saí até hoje... Foi uma avalanche de emoções. Eu brinco assim, né? Mas é uma coisa muito séria, porque TV Gazeta tinha virado meu sobrenome, a Sandra da TV Gazeta. E, de repente, eu tive que sair em busca dessa maior viagem da minha vida, que é em busca da Sandra dela mesma. Então, daí para frente, foi um mergulho dentro de mim para descobrir quem sou eu, né? Eu não sou a Sandra da TV Gazeta. Você Embora, é a Sandra Freitas, né? Quando as pessoas me abordam, até hoje, eu tenho o maior orgulho de falar e tudo, mas eu precisava descobrir quem eu era de verdade e novas possibilidades. E foi isso que foi acontecendo. Eu fui descobrindo muitas coisas, fazendo coisas que eu jamais faria, descobrindo que eu podia fazer muito mais do que eu achava, né? Tipo assim, muitas vezes a gente se coloca numa caixa. Então, eu falo que eu literalmente saí daquela caixa. E a gente se coloca limites, né? Muitas coisas eu falava, isso eu não posso, isso não é pra mim. Isso eu não consigo. Isso eu não consigo, isso eu não... né? E aí você se coloca numa caixa achando que você é aquilo ali. E quando você começa a experimentar novos desafios, você vai descobrir, nossa, eu consigo, eu posso. Que legal, né? Que bacana, nossa. Aí você começa a se conhecer. E essa coisa de viver essas novidades, se permitir se lançar em novos desafios, faz você, de fato, ir descobrindo quem você é, quais são as suas possibilidades. E eu fui descobrindo muitas possibilidades, né? E essa nova Sandra, te agradou?
Eu sou apaixonada por ela. A maturidade também faz um bem pra gente, né? Quando a gente é mais nova, a gente é rude, né? A gente se limita muito, a gente se limita. Se cobra a gente demais. Se cobra. Hoje em dia eu tô muito mais livre, muito mais leve, me importando muito menos com o que as pessoas falam, me importando mais com aquilo que me faz feliz. E isso foi fruto do amadurecimento e dessa possibilidade de mergulhar em novas atitudes, novas ações, novas descobertas. Eu vejo nessa questão da autocobrança, muitas mulheres se cobram muito, né? De dividir, igual você tem a comunidade, né? O Vamos Juntas, que é uma comunidade de empreendedoras. Eu acabei contando um monte de coisa e não falei como é que eu cheguei no Vamos Juntas. Fala, diz porque, aí. Vamos lá. É porque se a gente ficar aqui, você vai ter que fazer uns 3 episódios pra gente poder botar voltar. A conversa em dia, que tem tempo que a gente não se vê. Escreve aí pra voltar, pra Sandra voltar, que a gente traz a Sandra de volta. Mas o primeiro ano, eu fiquei estudando, aí fui estudar marketing digital, fui fazer curso de coach. O segundo ano, eu entrei na política, que foi numa época até que a gente conviveu um pouco mais. Você abriu algumas portas, para mim foi muito bacana. A gente dava palestras juntas. Foi fazer algo que eu jamais faria, que era entrar na política. E que eu aprendi, foi uma escola de vida. E 2 anos depois, eu já estava sentindo falta do estúdio. Aí eu fui para a Record News e montei um programa que eu sempre tive vontade, mas na TV Gazeta eu não tinha esse espaço, que era um programa voltado para o público feminino, onde a gente podia bater papo, onde a gente podia ser a gente mesma, falar do que estava sentindo, do que pensava. Então, um programa que você teve lá com a gente, 4 mulheres batendo papo, conversando sobre assuntos do nosso mundo. Então, foi um programa muito gostoso e eu comecei a entrevistar muita empreendedora. Então, a gente acabou o programa ficando mais voltado para mulheres empreendedoras. Eu passei a parte da Covid no programa. Muitas mulheres começaram a empreender. Sim, a Covid foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Porque muita gente se viu desempregada, numa situação que tinha que fazer alguma coisa, porque o marido não estava dando conta. E ela teve que sair E elas atrás. se descobriram. Isso aí, se E aí, minha filha, quando a gente foi comemorar 2 anos de programa, eu resolvi fazer um evento. Eu ia fazer um evento para 50 mulheres. E foram 150 mulheres. Caramba, 3 vezes mais. E eu falei, que é isso, né? E aí nós vimos o quanto foi bacana aquele encontro. Aquele monte de empresária, empreendedora trocando, aprendendo, fazendo conexão. Aí naquele ano eu fiz 4 encontros que foram maravilhosos. E dos encontros eu resolvi criar o clube. Porque o que a gente foi sentindo? Que elas precisavam desse contato. De uma rede de apoio, né? Que o Vamos Juntas precisava ir mais junto ainda. Então, a gente criou o clube, que é vamosjuntas.empreender. Segue lá, gente. E aí, a gente trabalha com elas, as que viraram sócias, a gente vai trabalhando todo mês. A gente tem as programações mensais, né? Elas se reúnem, a gente tem conteúdo da área de empreendedorismo, de comunicação. Elas fazem conexão, elas se ajudam mutuamente. É uma rede de apoio, É uma rede de apoio. E você vê muitas mulheres exaustas ali, se sentindo sobrecarregadas, com a sensação de não estar dando conta. Como que é isso, Sandra? Sim. Eu acho que esse é o mal do século, né? As mulheres, elas saíram para esse mercado de trabalho e a gente tem essa coisa de querer fazer tudo bem feito, né? De se dedicar. Né? Então, as mulheres, eu acho que elas quiseram ser 100% em tudo e a gente não consegue, a gente não dá conta. Então, vem a exaustão. Outra coisa, o celular, né? Isso é um desafio para mim, porque a gente não consegue descansar mais. A gente chega em casa, ainda mais a gente que mexe com comunicação, você está ali respondendo mensagem, aí você vê um vídeo que você gostou, e você vê alguém... Você tem uma ideia, aí você tem que anotar. Um monte de ideias, né? Vai surgindo, um vídeo legal, poxa... Você tem que anotar para lembrar, aí o filho, mãe, aí o marido, amor. Exatamente. Aí você fica quase doida. A gente tem que saber, tem que buscar um equilíbrio. Eu ando em busca desse equilíbrio, porque não é fácil, principalmente quando a gente faz o que a gente gosta.
A Sim. gente não tem limites. A gente fica o dia inteiro. Se E o que deixar. aconteceu comigo também com essa saída da caixa é que eu descobri muita coisa que eu gostava. Não era só fazer reportagem e apresentar. Eu gostava de dar palestra, eu gostava de escrever, eu gostava de estar com as mulheres. E eu gostava de um monte de coisas. Então, eu fui aceitando. Chamava para dar uma palestra no município lá onde eu ia. Eu tive que começar a aprender a dizer não. O não também faz parte. O não precisa fazer parte da nossa vida. Não é fácil, mas você precisa olhar para si e ver que você não dá conta de tudo e tudo bem, né? Isso é normal. Senão você adoece. Aí não dá conta também de cuidar do filho, do marido, da casa. Não Você dá não vai. conta. Alguma coisa vai sair do trilho. Prejudicado. Eu acho que a grande questão é conseguir equilibrar tudo isso, porque não vale a pena você ser uma profissional de sucesso se a sua família Não anda muito bem. não anda bem. Acho que não tem sucesso nenhum, né, que vale a pena Sim, você sim. prejudicando a sua família. Então não é fácil. Essa vida das mulheres é uma vida complicada, né? Você vê que tem esse desafio de equilibrar essa questão da culpa, da ausência, às vezes, pelo trabalho. Às vezes a culpa também de nunca estar conseguindo ser uma esposa tão dedicada, tão Sim. presente. Você vê que as mulheres carregam essa culpa. Isso é uma coisa real? É uma coisa muito real, porque não sei se você com 4 filhos, né? Eu com 1, eu sentia muito isso. Tô no trabalho, ai meu Deus, Podia estar lá, eu né? podia estar lá com ele agora. Aí tô com ele, ali, ai meu Deus, eu esqueci de fazer aquele negócio, eu tenho que mandar aquela mensagem, eu tenho que fazer aquela produção. Peraí, meu filho. Aí você fala, nossa, mas eu tinha que dar atenção ao menino. Aí o marido chega, aí você tá cansada. Aí você tem que dar atenção ao marido. É difícil. Eu tenho tentado, né, buscar esse equilíbrio aí, mas não é fácil, não. Tanto que eu tive um burnout, né? Você teve, Sandra? Tive. E como é que foi isso? Fala, essa aí eu também não estava sabendo aí, tá vendo? Essa eu não estava sabendo. Como é que Tem foi 2 anos agora. Caramba, Eu Sandra. saí de uma campanha política em outubro. Em novembro eu tinha um desses eventos grandes, então a Foi uma sobrecarga campanha é muito algo muito exaustivo. E eu não pude descansar, eu fui para esse evento. Nesse evento eu lancei o clube. E quando eu lancei o clube, que várias mulheres fizeram inscrição, eu pensei, eu preciso agora dar conta dessas mulheres. E eu tive um piripaquezinho, assim, crise de ansiedade fortíssima. Porque você tinha que ficar conectada 24 horas, né? Você se cobrando ali, né? Me cobrando. Eu tinha que desacelerar e já não sabia mais nem como fazer isso. Aí eu pensei, não, para que eu fui montar esse clube? Eu preciso desistir disso. Aí eu pensava, e agora essas mulheres colocaram uma expectativa nisso? Se comprometeram com isso? Você Eu se já me comprometeu? comprometi, mas eu me vi adoecida. Eu comecei a ter crise de ter medo de pegar o microfone para falar. Aí Nossa. eu comecei a ter que realmente... Eu primeiro busquei ajuda, né? Sim, é necessário. Na hora, eu acho que isso também mostra a força. A gente ter força para saber que a gente precisa de ajuda. Que a gente é um ser humano. Que a gente acha que a força é só você estar ali, linda, maravilhosa, atendendo a todas as expectativas. Mas a gente não. é um ser humano e às vezes precisa de parar e precisa de ajuda. Né? E eu tive que parar. Aí, eu ainda estava fazendo o programa. Aí, o que eu fiz? Eu parei, eu pensei, eu preciso parar. Mas eu vou parar o quê? Se eu gosto de tudo e tudo já fazia parte do bolo. Aí, eu parei com o programa. Foi a primeira coisa que eu parei. E parei de aceitar palestra. Sim. Eu não conseguia ir. Me dava sensação de pânico mesmo, sabe? De medo, eu me enfraqueci. Dava uma travada, né? Travada total. E aí eu parei o programa, porque o programa dá muito trabalho, né? Sim. Você que está com um podcast agora, as pessoas olham, assistem, acham, que lindo, fácil. Não, mas o que ela fez por trás para a gente estar aqui hoje, não é brincadeira, não é né? Então, isso já me dei aquela parada, tanto que eu não voltei. Tem 2 anos que eu tô sem programa. E aí eu fiquei 6 meses praticamente parada só com o clube. Mas eu tinha uma pessoa que me ajudava muito, que é a Jussara, que você conhece. Uhum. Ela me ajudou muito nessa fase. E eu fiz tratamento e fui me recuperando. E no final daquele ano, eu fiz um novo evento.
E foi assim, como se fosse um recomeço. Um novo tempo. Um novo tempo. Aí, dali para frente, eu estou voltando, mas com cuidado, um olhar diferenciado para mim. Olhando mais para você e para o seu limite. Para o meu limite. O corpo dá sinais, Isso né, aí, Sandra? dá. Você concorda? Concordo plenamente. O meu deu muitos sinais. Você negligenciou. E eu negligenciei. A gente tem que se observar. Nós, como mulheres, precisamos ver isso, né? Às vezes o cansaço, a exaustão. Eu até falo com muitas minhas pacientes. Não tenho vontade, não tenho libido, não tenho desejo. Mas você está exausta, você está cansada, você não tem vontade por quê? Tem a ver com você, tem a ver com seu marido. Vamos que ver a questão hormonal. Vamos entender o contexto geral, porque às vezes é um sinal de que você está chegando numa exaustão que precisa de parar. Precisa. Descanso faz parte, ele é necessário. Não, o cansaço, ele atrapalha o estresse, ele afeta todo o seu organismo, né? De uma forma geral. E quando as coisas assim, igual você falou do burnout, quando dá errado, quando dá essa travada, qual o caminho que você vê? Hoje em dia eu já estou lidando com tudo isso de uma forma mais tranquila, porque assim, as coisas não têm que dar certo sempre. Sim. E a gente tem que estar preparado para isso. Deu errado, eu hoje não me cobro mais tanto, não me cobro no sentido de me culpar. Eu penso assim, o que eu posso aprender com o que deu errado? Eu sei que as coisas não acontecem por acaso. A gente que tem esse lado espiritual, eu sei que alguma coisa Deus está querendo me ensinar ali. É um cuidado. Então, assim, às vezes eu choro, vou para debaixo de chuveiro. A gente, Ser humano, a gente baqueia. Né? Mas eu não entro mais numa crise. Por quê? Não. Eu tento aprender. Uma coisa que eu aprendi muito é a autorresponsabilidade, né? Sim. E a gente não tem que colocar a culpa no outro, em nada. Então, eu procuro, assim, o que eu poderia fazer da próxima vez para isso não acontecer? Onde foi que eu errei aqui? Mas não com aquela cobrança e com aquela culpa. Buscando um aprendizado mesmo. E eu acredito também que nem tudo tem porquê. Tem coisa que vai acontecer e você vai saber o porquê lá na frente. Então, não adianta você travar e esperar uma resposta que você não vai conseguir, né? O negócio é seguir em frente. A gente tem que se cobrar menos, né, Virgínia? Eu acho que levar a vida leve, né? Levar a vida leve. Eu acho que tentar levar leve. Tá dando problema? Senta, conversa. Tá difícil? Tenta procurar a solução. Não fica sentado ali. Meu Deus, o problema. Ai. Ou senão, não mexe não, porque o problema vai dar mais problema mexendo no problema. Não, o problema tá ali para ser resolvido. Para ser resolvido. É encarar e pronto. E seguir a vida. E saber que faz parte. Exatamente. E que de tudo, se é casado, ainda tem que ter segundas intenções. Tem que ter segundas intenções. Porque senão a coisa não vai dar. O casamento não vai acontecer. Né? Porque às vezes é você que tá ali naquela exaustão e o marido não tá. Já teve dia de você chegar em casa, você tá assim, nossa, e o marido tá lá, Nossa, várias vezes. Ainda mais, né? Que eu acho que é um tema que você vai ter que abordar aqui, quem já está na menopausa, né? Então, isso pega muito. Você tá na menopausa, mas ele não. Ele então, tá em outro momento, né? Então, é isso, você ainda se sente culpada porque você não tá ali. Não tá animada. Não tá animada, não tá nem conseguindo. Você tá afim só de dormir. Né? A única coisa que você precisa é de uma caminha gostosa. Pra dormir, né? Dormir. Não pra dividir, né? Não. É verdade. E você acha assim, você já trabalhou na TV, já teve vários programas, tem a questão do evento. Engessar. Tem muita gente que faz um planejamento e quando a coisa não sai, perde totalmente o equilíbrio, igual, né? Hoje a gente veio pra cá pra gravar o podcast, você pegou um chuvão. Foi. E aí a gente, né, o cabelo, a gente preocupa com a roupa e tal. Esses são desafios, né? Aquilo saiu do controle. Como é que lida com isso quando as coisas saem do controle? Porque na vida muita coisa acontece. Igual você não estava esperando passar pelo que você passou, por tudo, né? Igual Sim. Você falou, desligamento da TV, a questão do burnout. Não estava no planejamento. E como dar a volta, sair? Qual a dica que você daria para quem está ouvindo a gente quando as coisas dão errado, como seguir em frente e não paralisar? Primeiro, eu não sou a favor de nenhuma rigidez, porque a gente está sempre mudando. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ser sempre flexível. Eu aprendi a não estar no controle das coisas, inclusive por trabalhar em jornal ao vivo. Ao vivo você nunca está no controle. Por mais que eu me planejava, por mais que eu
fazia tudo ali para não errar, porque você sabe que você vai falar para milhares de pessoas. Mas ao vivo, você não controla. Você não controla a área técnica, você não controla o entrevistado e as coisas dão errado. Então, eu fui aprendendo, errando, a ter jogo de cintura. O trabalho já me ensinou isso. A ser mais leve. Deu errado? Vamos brincar. Ó, gente, entrou a matéria errada aí. Vocês viram, né? Ó, a matéria certa tá vindo aí. Tá pronto. Então, mas no começo não era assim. Quando eu errava, eu travava. Tipo assim, o que eu faço? Peço desculpa. Então, isso tudo eu fui aprendendo a me soltar. E na vida, hoje em dia, eu tento ter essa leveza. Eu planejei, gente, mas deu errado. E aí? O que essa situação pode me trazer de bom? É igual rotina. Eu não tenho uma rotina, apesar de eu ser super a favor, eu tenho dificuldade de rotina. Eu acho que a rotina ela tem que ser um roteiro. Né? Mas tipo assim, igual você vai... Eu estava nesse final de semana num lugar super gostoso aqui do Espírito Santo, trabalhando, fazendo divulgação, e a gente pegou uma trilha em torno de um rio. Tinha uma trilhazinha, ela dava a direção, mas eu ia parando para ver uma flor, parando para escutar a cachoeirinha que descia do rio, parando... Eu acho que é isso, você tem que traçar um roteiro, mas ter a liberdade... de mudar, de não se engessar. De adaptar. Adaptar. Ter flexibilidade para você curtir o caminho. Porque senão a gente passa pela vida sem curtir o caminho. Só cumprindo regrinhas e tentando ser a perfeita que não existe. Perfeita que não existe. Eu acho que essa é a grande sacada, né? A gente entender que essa perfeição que muita gente busca, ela não existe, é só no céu, né? O perfeito é desumano, né? O humano... é ser imperfeito. Exatamente. E que conselho você daria, Sandra, para quem hoje se vê diante do limite, vendo e falando assim, cara, eu estou me identificando com a história dela, eu acho que eu estou no limite, eu estou na exaustão. Qual a dica que você daria para essa pessoa que está sentindo isso nesse momento? Para e olha para dentro. O que eu passei não foi fácil, né? Precisei de medicação, precisei de psicóloga. E por quê? Porque eu ultrapassei meus limites. Então, é difícil? É, porque a gente não quer parar. Mas é necessário você parar e se ouvir. O que acontece muitas vezes, e eu tive esse tempo de refletir, né? Eu já não sabia mais nem quem eu era. Eu estava numa roda viva tão grande que quando a psicóloga falou assim, você precisa fazer coisas que você gosta para você relaxar. Eu fiquei pensando assim, o que eu gosto mesmo? Eu gosto de trabalhar. Fora isso, o que me relaxa? Porque eu já não sabia mais o que me relaxava de fato. É engraçado você falar isso porque tem gente que não sabe. É verdade, porque você cai nessa... loucura. Vida louca. Aí eu comecei... Essa rodinha de hamster, eu tive né? que parar... Isso. Como eu tive que parar, eu comecei a lembrar. E essa coisa de você lembrar quando você era jovem, criança, isso te traz muita coisa. Porque quando a gente é criança, a gente faz as coisas que a gente gosta, né? E aí eu lembrei que eu gostava de ouvir música. Sabe aquela coisa de deitar na cama, botar... Na minha época era disco, tá, gente? Um disco na vitrola e ficar lá ouvindo Leila Pinheiro... E eu me peguei ouvindo Leila Pinheiro de novo e sentindo aquelas emoções que eu sentia. Falei, gente, que legal você, assim, se envolver com uma música. E eu fui me redescobrindo, tocar piano. Eu toquei piano a minha vida inteira, meu piano estava fechado. Nossa. Eu me permiti abrir o piano. Já não sei mais tocar direito, né? Embora tenha sido minha primeira profissão. Mas consegui me envolver ali, tocar uma musiquinha... A gente precisa ter esse tempo. Então, se você está nesse limite, para enquanto é tempo. Porque depois que você adoece, é muito mais difícil para você sair. Voltar, fazer o caminho de volta é muito difícil. Não é né? fácil. Então, é melhor parar para reinventar a rota do que tentar voltar, né, Sandra? Você tem que ter os momentos de descanso, você tem que ter os seus momentos, você tem que ter um momento para sua família, para o seu filho. Acho que estabelecer também as prioridades, né? Entender o que é urgente, o que é emergente, e colocando as prioridades ali, sabendo o que vai resolver primeiro. Eu acho que dá um panorama de equilíbrio muito grande, porque às vezes, né? O casamento não está indo bem, a família não está indo bem, o trabalho não está dando nada indo bem, e você também não está indo bem. É sinal de que
precisa Parar tudo. de ajustar. Porque começa a pipocar em tudo quanto é lugar, né? Quando você começa a estressar, aí você estressa no trabalho, você estressa em casa, você estressa com o filho. E o negócio começa a dar ruim mesmo, a verdade é essa. E o corpo não aguenta, você começa a sentir. É respiração ofegante, é dor de cabeça, é um cansaço que... É um misto de sensações que você não consegue descrever, né? É muito difícil, né? É, sensação de insegurança. Começou, para e Recomeça. Olha para você. A gente merece ter uma vida mais equilibrada, né? Exatamente. E nessa história toda, tem gente que está começando. Talvez quem está ouvindo a gente está num novo tempo, numa nova atividade, ou crescendo dentro do empreendedorismo, né? Porque a gente não sabe quem está ouvindo, então vamos falar com todo mundo. Eu me lembro do dia que a gente foi dar uma palestra e a Sandra da TV falou assim, Virgínia, não estou acostumada. Eu falei, Sandra, peraí, você vai dar conta. Isso e é um muito montaréu legal. de gente, a Sandra, eu sou tímida. Eu falei, o quê? Não acredito. Não, eu aceito ouvir tudo, menos que você era tímida. Isso pra mim foi uma surpresa que você era tímida, interessante né? isso, né? Eu não era tímida, eu era super tímida. Mas você me viu Eu na não TV, falava. como que você era tímida? Mas isso foi depois. Porque eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu mal falava com as pessoas. Na escola, eu era aquela que eu tinha vontade de fazer uma pergunta, mas eu suava frio e perdi a oportunidade. Porque eu me cobrava muito. Eu achava que o que eu iria falar não era tão relevante. O medo do julgamento, né? Que é o que trava todo mundo. E você... Mas eu tinha um sonho. Tinha um sonho de Eu ser não sei por apresentadora. que eu nasci com esse sonho. Eu tinha um sonho de ser apresentadora. Então, dentro do meu quarto, eu era apresentadora, na frente do espelho. Eu tinha esse sonho. Então, para eu alcançar esse sonho, eu não tive saída. Eu tive que enfrentar as minhas limitações. Não foi fácil. Muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes eu achei que eu não ia dar conta. E eu fui aprendendo na prática. Não tem jeito de você aprender a se comunicar fazendo cursinho técnico, fazendo cursinho, lendo. Tudo ajuda, mas você só aprende fazendo, errando, tentando de novo, tendo vergonha de se olhar no vídeo, achando, nossa, que voz horrível, nossa, como eu tô feia, nossa, não quero nem me ver. Por que eu ri? assim, Por que eu fiz errado, né? Passando vergonha e no outro dia enfrentar a coragem de se expor de novo. Isso tem um passo a passo, Sandra? Você tem algum produto que ensina? Porque eu vejo que as empreendedoras também querem, né? Eu tenho amigas que falam... Isso é uma Virgínia, dor hoje das pessoas. eu não consigo falar na hora que... Às vezes até, né? Ah, Virgínia, vem aqui, faz uma presença. Aí eu chego na loja, vou no lugar, eu vou filmar. Não. Filma não. Eu falo, que isso? Como assim? Exatamente. E elas têm dificuldade, às vezes consegue até aparecer, mas não consegue falar. Tem uma estratégia? Tem alguma coisa que possa ser feita? Virgínia, assim, eu tenho reparado com essas empreendedoras, né, muito isso. Muitas têm um conteúdo maravilhoso, muitas têm o que dizer, tem um conhecimento, produto né? maravilhoso, mas na hora que você pede para ficar em pé e falar, sua frio, aquilo abala. E isso é muito comum e normal. Só tem um jeito de aprender, que é a forma como eu aprendi. Então, eu estou lançando uma mentoria. Que bacana. É, muito legal. Era algo que já estava no meu coração, mas fazendo tantas coisas, eu não tinha como implantar a mentoria. Agora eu estou num momento que dá para implantar. Então, assim, são poucas vagas, porque eu quero de fato ver a transformação. E elas vão ter que praticar. Sim. Eu tenho o caminho, né? Sim, porque sim. eu fui aprendendo fazendo. Sim. Então, meu Deus, minha mão aqui não tá legal. Então, eu vou colocar a mão aqui. Ou eu vou fazer um gesto. Ficou melhor. Então, assim é legal. A postura, né? Se eu estiver aqui, é totalmente diferente do que se eu estiver aqui. Mas isso eu fui aprendendo fazendo. Então, eu montei essa mentoria, que serão aulas bem práticas, de dicção, de postura, de aprender o que começar a falar. Porque, às vezes, a pessoa fala assim... Mas o que eu vou falar? Da onde eu começo? E ela tem tanto assunto, mas trava tanto, que ela não consegue colocar para fora. E é algo
porque eu pretendo gerar uma libertação, porque foi o que aconteceu comigo. Além da realização de um sonho, foi me libertar. E é uma luta constante. E é consigo mesmo, né? Quando você falou aí, assim, da palestra, eu falava num estúdio, eu falava na rua, eu entrevistava, mas eu nunca tinha enfrentado uma plateia. E as pessoas ficavam, nossa, como pode ter medo de enfrentar uma plateia? Gente, era algo novo. E o novo, ele gera insegurança. Você só vai superar se você enfrentar, se você for com medo mesmo. E muitas vezes eu fui com medo mesmo. Mas quando eu estava lá, aí a Sandra, né, ela desabrochava ali. Porque eu tenho conteúdo, eu tenho as técnicas, mas o medo do novo, ele nunca vai embora. As pessoas, eu preciso perder o medo. Sinto te dizer que você não vai perder o medo. Você vai superar o medo, você vai com ele. Ele vai diminuindo, ele vai se tornando seu amigo ali. Eu falo que o medo você faz, assim, ele tá lá, você pega ele, bota o dedo debaixo do braço e segue com ele mesmo, porque ele não vai sair dali não, né? Não vai sair. Muitas vezes eu tive vontade de desistir, assim, na própria apresentação. Quando eu ia, assim, no início, que eu ia entrar no estúdio, eu pensava assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Como é que eu vou entrar? E se eu errar? E se eu gaguejar? E se der branco? E esse e se te põe lá embaixo. Aí eu pensava, se eu não for, eu não vou me tornar quem eu quero ser. Se eu não for, eu vou ter que desistir do meu sonho. Então eu falava, eu vou. E eu ia, eu suava frio. É engraçado que quando eu estava muito nervosa, eu me empolava aqui, ó. Algumas pessoas que me conheciam sabiam. Isso aqui esquentava. Embora eu da palestra, eu tinha que dar maquiagem, porque eu tava lá, gola alta. Eu disfarçava bem, mas quem me conhecia a fundo sabia, ó, ela tá nervosa. E foi assim. E é assim que a gente supera as coisas na vida. Fazendo e aprendendo. Porque a pessoa fica com medo e prefere se calar, se fechar. E isso só vai piorando, né? E essa mentoria é para quem é tímido, para quem é inseguro? É para quem é tímido, para quem tem esse sonho de poder. Não é se tornar uma profissional da comunicação. Esse era o meu sonho. Mas hoje em dia não tem como uma empreendedora ficar fora de uma internet. Ficar sem gravar vídeo. Ela pode até ficar, mas ela não vai crescer como deveria crescer. Você precisa mostrar o que você faz, você precisa falar. E outra coisa, a internet hoje, ela exige conexão. Você precisa se expor mesmo, falar de si, da sua história. Não é só uma vitrine, onde você está ali vendendo seu livro, posta o livro. Não. A pessoa quer saber por que você escreveu esse livro. O que te levou a isso? E isso é que gera a conexão, isso é que faz você fidelizar o seu cliente, isso é que faz você atrair os seus seguidores. Então, hoje é necessidade. E onde as pessoas encontram essa mentoria? Eu estou fazendo uma seleção, eu estou começando a divulgar agora na internet. Quem tiver o desejo é só mandar para mim um eu quero, que eu vou enviar um formulário. E nesse formulário eu vou selecionar, porque são poucas pessoas mesmo. Um trabalho diferenciado, personalizado. Eu quero realmente me dedicar, entendeu? Eu quero entender os medos, entender as questões e poder trabalhar cada uma. E fazer com que, de fato, ela saia da mentoria vencendo esse medo, não ficando sem ele. Não adianta a gente querer dizer que você vai se livrar, mas não se limitando mais por causa dele. Pegando medo e junto com ele mesmo, indo com ele e se expressando, falando de você, mostrando que as mulheres têm muita experiência, né? Do nosso dia a dia, tem muita coisa para falar e que às vezes está travado aqui. São histórias que precisam ser contadas. Precisam ser contadas. Porque as nossas histórias inspiram outras mulheres, né? A Sandra tem que vir aqui contar mais histórias, porque tem cada história aí. Tem a história do meu livro, né? Que hoje não deu pra gente falar. E tem várias histórias, entendeu? A gente tem uma história muito grande, né? Temos, junta. Muitas. Então é muito legal. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, sua foi participação. uma delícia. Já acabou? Tem que voltar, hein? Tem que voltar, hein? Joia. Uma delícia. Muito obrigada por aqui. Quem interessou pela mentoria da Sandra, procura Sandra Freitas, jornalista. Sandra Freitas, jornalista, no Instagram. Me manda uma mensagenzinha lá no direct
que a gente resolve esse problema. E tem a comunidade... se eu virei comunicadora, qualquer um vira. E tem a comunidade Vamos Juntas, tem qual é a rede Vamos social? Juntas, que é vamosjuntas.empreender, é a comunidade de empreendedores que se ajudam, se apoiam, crescem juntas, tem eventos, né? Você precisa de um apoio, você está começando, não sabe. Isso. Essa é uma comunidade ideal. É ideal, porque a empreendedora muitas vezes se sente sozinha, né? Perdida ali no meio de... Empreender no Brasil é muito difícil. É porque tem as mulheres que estão empreendendo separadas com os filhos e se sentem perdidas porque não tem uma rede de apoio. Isso. Tem as mulheres que estão empreendendo porque querem uma liberdade financeira e o marido está em outro segmento e também não conseguem apoiar. E tem as empreendedoras que têm os maridos que ali empreendem e já são PhD, mas não querem ajudar porque eles falam, não vou perder meu tempo para te ensinar, não. Então essa comunidade acolhe todas essas mulheres. Acolhe. A experiência de uma ajuda a outra. Você passou por um problema que eu estou passando agora e você já venceu, você me ajuda, eu te indico, eu uso o seu produto, eu te divulgo. Então é esse apoio. É de fato o Vamos Juntas. Ah, muito legal, muito legal. Para conhecer um pouco mais, só seguir a Sandra no vamosjuntos.empreender, é isso? Isso, ou e Sandra Freitas, jornalista. que você vai estar lá encontrando todas essas informações. Me siga lá, virginia.peles. Siga aqui, ativa o sininho de notificação se você está aqui no YouTube, porque toda segunda-feira a gente tem programa novo, porque a segunda-feira é muito mais gostosa se ela estiver cheia de segundas intenções. Até o nosso próximo encontro.